Olá, personal trainer, seja muito bem-vindo a mais uma aula, onde o tema de hoje é um tema muito interessante, que é lombar, coluna lombar. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância da saúde lombar. Antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou Paulo Mazeu, especialista em prevenção às lesões e performance através da qualidade do movimento. E é o que nós vamos aprender aqui hoje. Hoje, eu trago esse questionamento se você sabe qual é a razão, qual é a causa da dor lombar do seu aluno. Dor lombar é algo que afeta 86% da população em algum momento da vida. Então é um público gigantesco e é importante nós, como personagens, que buscamos um olhar diferenciado, que buscamos enxergar além do que a maioria enxerga, poder olhar para todos esses fatores, porque é isso que vai te tornar um especialista do movimento, e é para isso que eu estou aqui, para compartilhar isso com você. Então, a ideia da aula de hoje é trazer primeiro um conceito anatômico sobre a região da lombar e sobre as principais patologias que acometem a região lombar, para que a gente possa, como personal, saber como lidar com essas situações, como prevenir essas lesões. E caso esse aluno já tenha alguma dessas lesões, que na maior parte das vezes não são casos cirúrgicos, mas esse aluno já está liberado pelo médico para fazer exercício, liberado pelo fisioterapeuta, nós temos que saber como lidar com esse aluno que tem determinada lesão, tanto para não agravar esse quadro, como para melhorar a função, para que ele não volte a entrar em crise e não agrave algo que já está estabelecido ali. Então, isso é muito importante. Então, como a ideia aqui é sempre trazer algo para você de uma forma muito didática e pedagógica, diferente do que tivemos a oportunidade de vivenciar na faculdade, né, que é através de livros, através de uma coisa muito estática, aqui a ideia é compartilhar com vocês alguns slides que, de forma mais didática, vocês conseguem visualizar melhor, entender melhor essas lesões, algo que não foi ensinado para a gente também, algo tão importante, né? Saber prevenir as lesões, saber trabalhar com qualidade do movimento que vai resultar em eficácia realmente do seu aluno, em performance, porque se você melhora o movimento dele, ele melhora a performance. Então, esse é o objetivo aqui, e para trazer esse material de hoje, eu vou compartilhar minha tela, para a gente poder falar um pouco melhor sobre essas causas, quem é o verdadeiro causador da dor lombar, se é que existe um, se existem vários, e vamos olhar um pouco melhor para essa região da coluna lombar. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vamos começar olhando aqui nesse documento, que eu trago esse questionamento inicial: lombar, vítima ou vilã? Então aqui a gente já começa a abrir o nosso raciocínio e a gente já começa a pensar: caramba, será que essa lombar, que afeta aí 86% da população em algum momento da vida, ela é o réu, né? Pô, essa lombar, como alguns alunos falam, nossa, minha lombar, vou te contar, viu? Ela não presta mesmo. Será que o problema está realmente na lombar? Ou a lombar, normalmente, ela é vítima de outras articulações que não estão trabalhando bem? Então, eu já queria começar essa aula com esse questionamento para a gente ficar com ele aí cozinhando. E aí, no final da aula, a gente traz essa conclusão. Mas, antes disso, eu preciso trazer primeiro esse conceito da coluna lombar, que é uma região ali formada por 5 vértebras, de L1 a L5. E essas vértebras lombares, entre essas vértebras, essa parte óssea, tem o famoso disco intervertebral. E nessa imagem da direita aqui, você pode ver que o disco intervertebral ele é formado por camadas, ele é formado por anéis. E essa imagem da direita também mostra bem como esses anéis têm diferentes posições de fibras. Então, o direcionamento das fibras nesses anéis também é variado, porque isso vai permitir flexibilidade e movimento nesse disco intervertebral. Então, esses discos que formam o disco intervertebral, esses anéis que formam o disco intervertebral, são chamados de
anéis fibrosos ou ânulos fibrosos, tá bom? É a forma como esse disco tem uma contenção do que tem dentro dele, que é o núcleo pulposo. Então, o núcleo pulposo, que é o centro do disco, como vocês podem ver aqui na imagem, ele é gelatinoso, ele é flexível, ele permite essa movimentação no disco, porque ele não é sólido, ele é flexível e ele fica bem no centro do disco intervertebral, que é rodeado por esses anéis, como vocês já viram. Acontece que, por conta de sedentarismo, por conta de sobrecarga de treino muitas vezes, por conta de disfunções musculoesqueléticas, esse disco começa um processo degenerativo, que é conhecido como degeneração discal, que é o que vocês podem ver aqui na direita. Então, talvez um aluno seu que esteja com dor lombar, ele vá procurar um médico, e esse médico vai fazer ali uma ressonância magnética, vai pedir uma ressonância magnética, e o resultado dessa ressonância é degeneração discal. Aí o médico vai falar para ele assim, olha, você não tem nada demais, tem um pouquinho de degeneração discal, nada que seja muito grave, talvez o médico sugira uma fisioterapia ou não, por conta da dor, mas a degeneração é um primeiro passo de um processo degenerativo que ocorre nesse disco intervertebral. Depois da degeneração discal, se ela não for olhada, porque a degeneração discal começa um rompimento daqueles anéis, né, que a gente viu ali no início. Começa uma degeneração no disco. Esse núcleo que é gelatinoso começa a criar uma pressão na parede desses anéis. E essa pressão na parede dos anéis muitas vezes forma uma protusão, um abaulamento que faz uma protusão no disco, e essa protusão discal muitas vezes encosta numa raiz nervosa. E o aluno sente dor por conta disso. Então pode ser que o seu aluno também venha com o diagnóstico de protusão discal, que é o que vocês estão vendo aqui. A protusão discal, se ela não é cuidada e a gente não faz um trabalho para que isso seja restaurado, o que pode acontecer? Essa protusão discal pode virar uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco é quando esse núcleo gelatinoso extravasa realmente os anéis, esses anéis fibrosos, e ao extravasar esses anéis, ela pode ou não, dependendo da localização, encostar numa raiz nervosa, e se isso acontece, é extremamente dolorido, né? Então, esse é o diagnóstico de hérnia de disco lombar. Tá bom? Já vimos aqui 3 condições. Outra coisa que é importantíssimo você entender é uma patologia chamada espondilolistese, ou listese, que é um deslizamento de uma vértebra sobre a outra. É quando a vértebra não fica bem alinhada. Isso normalmente acontece entre L5 e S1, por conta do posicionamento que tem essa emenda ali da coluna lombar com a coluna sacral. Então, esse deslizamento também pode gerar dor, e ele é dividido em 4 graus. Tem desde o grau 1 ao grau 4, como eu coloquei aqui para vocês. Então, a espondilolistese é um deslizamento dessa vértebra, tá bom? Uma sobre a outra. É importante conhecer também a artrose nas interapofisárias. Então, você que já acompanha aqui os meus conteúdos sabe que a artrose é uma degeneração na cartilagem. Cartilagem é aquele tecido que permite que um osso deslize sobre o outro com muito menos atrito. E a gente tem essa cartilagem nas articulações interapofisárias, que é na parte posterior da coluna. Muitas vezes essa cartilagem está desgastada, criando um quadro de artrose nas interapofisárias, essa parte posterior da coluna. Antigamente, quando as pessoas sentiam dor nas costas e procuravam médicos ortopedistas, antigamente nem tinha tanto a especialidade de ortopedista, era mais um clínico geral, o médico às vezes sugeria um cinturão ortopédico. Não sei quem aqui já ouviu esse cinturão ortopédico, mas era muito comum isso há uns 20 anos atrás, por exemplo. O cinturão ortopédico, quando o paciente, né, no caso, colocava esse cinturão, ele sentia um conforto muito grande. Ele melhorava o quadro de dor dele. Então, era muito comum que os médicos recomendassem cinturão,
E as pessoas usavam esse cinturão para melhorar a dor, né? Só que o que foi percebido? Que a pessoa ficava totalmente dependente desse cinturão. E no momento que ela tirava o cinturão, ela ficava ainda pior do que ela estava. Então, o que acontece? O que a gente consegue enxergar aqui? Nós temos no nosso corpo um cinturão fisiológico, que é o transverso abdominal. É uma musculatura que tem a função de um cinturão. Então, quando aqueles médicos no passado sugeriam esse cinturão para estabilizar a lombar, a musculatura da região, principalmente ali transverso e outros músculos, aí que eles se acomodavam de vez mesmo. E o pouco de estabilidade que a pessoa tinha naquela região, ela perdia totalmente, porque tinha uma força passiva sustentando a coluna, né? Então a pessoa deixava de treinar a própria musculatura. Então nós sabemos hoje que treinar o nosso cinturão fisiológico é simplesmente essencial para dar o quê? Uma boa estabilidade para a coluna. A coluna precisa dessa estabilidade. E qual que é a principal diferença entre o transverso abdominal e os outros músculos abdominais? Então, eu coloquei aqui para vocês o reto do abdômen, o oblíquo externo, o oblíquo interno e aqui, por último, o transverso. Quando a gente olha a ação muscular do reto abdominal, o que o reto abdominal faz? Ele faz flexão lombar. O que o oblíquo externo faz? Ele faz rotação com flexão, rotação para o lado oposto com flexão. O oblíquo interno faz a rotação para o mesmo lado com flexão. E o transverso abdominal? Que movimento que ele faz quando ele contrai? Ele não faz movimento nenhum. Ele faz justamente o oposto ao movimento. Ele faz a estabilização. A função do transverso, então, não é mover a coluna, é estabilizar a coluna. Então, é muito importante ter essa clareza da função do transverso abdominal. E quando a gente olha a musculatura estabilizadora no microscópio eletrônico, que é o que vocês estão vendo aqui, os músculos estabilizadores aqui estão na parte de cima, que é essa parte mais escura, que é essa parte onde a fibra é menor, o diâmetro da fibra é menor. Ela é mais escura porque ela tem mais fibra vermelha, ou seja, tem mais resistência, né? Tem mais hemoglobina. E na parte de baixo são músculos superficiais, músculos que fazem movimento. Esses músculos que fazem movimento têm a fibra branca predominantemente, tem um diâmetro maior, é um músculo forte, capaz de gerar força e gerar movimento. Então é muito importante que nós, como personagens, né, possamos olhar para essa diferenciação de tipos musculares, que nós temos no corpo músculos que são estabilizadores e músculos que são fásicos, que fazem movimento, né? E algumas nomenclaturas chamam de músculos tônicos e músculos fásicos. Os músculos tônicos são estabilizadores e os músculos fásicos são músculos que realizam movimento, músculos mais superficiais, que são fortes, mas que se cansam rápido. E os músculos tônicos, eles não têm um potencial de força, têm uma capacidade de resistência muito maior e podem ficar contraídos por bastante tempo. Então, o grande ponto aqui é a gente saber como treinar a estabilização lombar. Porque de todas essas patologias que a gente viu ali, na degeneração discal, na protusão discal, na hérnia de disco, na espondilolistese, na própria artrose nas interapofisárias, é fundamental que a gente tenha estabilidade nessa região para que essas patologias não se agravem. Porque quanto mais movimento e instabilidade na região lombar, mais suscetível esse aluno fica. E nós temos esse potencial, como personagens, de fazer o quê? De identificar se esse aluno está com uma boa estabilização lombar ou não, e se ele não tiver, a gente tem estratégias para restaurar a função. Restaurar a função é diferente de uma reabilitação. Então, se ele foi diagnosticado com uma hérnia de disco, está com um sintoma, o profissional que reabilita esse paciente é o fisioterapeuta.
né, que é habilitado para isso. Nós, como personagens, qual que é a nossa função? Nós somos habilitados para quê dentro da nossa área? A identificar e corrigir o que não está funcionando bem, que é diferente de reabilitação. Então, eu tenho que ver se esse aluno tem boa estabilidade lombar, e se não tem, eu preciso treinar essa estabilidade lombar. E assim por diante em outras articulações. Então, dito isso, eu trouxe para vocês esse slide aqui, que é fundamental a gente compreender que cada articulação tem uma predominância. São os padrões predominantes de estabilidade e mobilidade articulares, que formam o alicerce do movimento. Cada articulação do corpo precisa ter uma predominância, ou de estabilidade ou de mobilidade. Predominância quer dizer que não é só estabilidade ou só mobilidade, mas é uma predominância. Então, no metatarso, por exemplo, que está em contato direto com o chão, a gente precisa de uma predominância de estabilidade. Eu preciso treinar essa estabilidade do pé. Logo acima do metatarso no tornozelo, eu preciso de mobilidade. Preciso ter essa capacidade de dorsiflexão para que eu tenha um movimento organizado e um movimento funcional. Já no joelho é um padrão de estabilidade. Eu preciso de estabilidade ali nos vastos, vasto medial, vasto lateral, estabilização patelar. No quadril, eu preciso ter essa predominância de mobilidade. O quadril é a chave da saúde musculoesquelética. É uma articulação que precisa de movimento. Então, a gente precisa testar se esse quadril tem mobilidade ou não, e se não tiver, restaurar esses padrões. E, em seguida, temos a lombar, que tem um padrão de estabilidade, e logo acima dela a torácica, que é um padrão de mobilidade. Então, o que é importante a gente entender nesses padrões aqui? Se uma dessas articulações estiver disfuncional, quem normalmente vai sofrer é a articulação que está abaixo ou a articulação que está acima. Então, como no caso hoje estamos falando da lombar, a lombar está entre a torácica e entre o quadril. E na maior parte das vezes, essa lombar sofre, ou os nossos alunos têm dor na lombar, aquela dor que não passa, ele vai no médico, o médico fala, olha, você tem só uns processos degenerativos, mas não tem nenhuma lesão grave, e aí ele faz um pouquinho de fisioterapia, faz 10 sessões, melhora, e depois ele volta a treinar com a gente, aí de repente a dor volta, ele acha que é o colchão, vou trocar o colchão, e fica nessa novela. Porque muitas vezes a causa dessa dor lombar está em outra parte do corpo. E normalmente são nessas articulações mais próximas. Coluna torácica, que precisa ter mobilidade, e quadril, que precisa ter mobilidade. Porque se o quadril, que precisa ter movimento, a gente precisa ter liberdade de movimento no quadril, está limitado na sua capacidade de mobilidade, o movimento que deveria acontecer no quadril acaba acontecendo na lombar. Então, um quadril disfuncional fica sobrecarregando a lombar. Assim como ele sobrecarrega o joelho também, que está logo abaixo. Então, um quadril disfuncional também sobrecarrega o joelho. Essa é a visão do especialista, né? O especialista do movimento, ele identifica a causa da disfunção. E ao identificar a causa da disfunção, você pode entrar com uma estratégia específica para isso e vai melhorar o movimento e a saúde do seu aluno como um todo. É isso que vai prevenir as lesões. E é isso que vai melhorar a performance, porque o que está disfuncional não tem como ter performance. A performance fica limitada. Quando você restaura a função e melhora a qualidade do movimento, isso se reflete na performance também. Então, vira uma performance muito mais efetiva, né? E eu falo porque eu trabalho com atletas de alto nível, né? Eu tenho até hoje atletas que são competitivos e que eu consegui sentir na pele ali o quanto um trabalho de restauração da função e melhora da qualidade do movimento faz esse aluno render mais. Faz esse aluno realmente performar muito melhor. Então, é fundamental que, além de olhar para a lombar de forma isolada, como a gente olhou aqui, o que é importante para ela, para a lombar em si, que é melhorar a estabilização lombar, é muito importante a gente ter noção que, na maior parte das vezes, a causa de uma dor lombar pode estar no quadril, como pode estar na falta de mobilidade torácica,
E é muito importante a gente não só identificar isso, como entrar com uma estratégia corretiva também, para restaurar a função. Tá bom? Então, eu vou compartilhar agora com vocês um pouquinho o nosso portal da certificação iFit Pro, porque nesse portal eu quero que vocês vejam o seguinte. Na parte de lombar, então esse é o portal da certificação iFit Pro, que nós temos lá 230 aulas, e nós temos 16 módulos dentro da certificação. Dentre esses 16 módulos, o módulo 7 é um módulo sobre coluna lombar. E no módulo sobre coluna lombar, a gente começa um módulo, né, com uma aula teórica, e depois eu tenho um teste, que é o teste do transverso abdominal. Nesse teste do transverso abdominal, e que eu falo que é fundamental nós, como especialistas, sabermos aplicar, é testar se esse aluno tem uma boa capacidade de estabilização lombar ou não. Se eu não sei como está a estabilidade lombar desse meu aluno, se está boa ou se está ruim, ou se está média, eu não tenho como traçar uma estratégia para restaurar a função. Então, primeiro eu preciso saber se esse aluno sabe ativar o transverso abdominal. Eu preciso saber se esse aluno tem uma consciência e uma capacidade de dissociar movimentos do quadril da lombar. Sabendo disso, eu tenho o quê? Tenho ferramentas para poder montar toda a minha estratégia de treino. Então, meu treino deixa de ser aquele treino mecanizado, que eu não sei muito bem o porquê estou fazendo aquilo. Um treino que eu vou reproduzindo, não tem muita diferença de um aluno para o outro, com objetivos, claro, que são importantes, como hipertrofia, ou um aluno que quer correr um pouco melhor, mas sem pensar na base do movimento, no alicerce, que é o que vai dar diferencial, que é o que vai dar resultado verdadeiro para esse aluno. Porque é igual uma casa sem alicerce é uma casa que não para em pé. Então não adianta muitas vezes ficar trabalhando na casa, se os padrões de mobilidade e estabilidade não estão bem constituídos. Porque é isso que vai sustentar a prevenção às lesões e a performance do seu aluno, esse alicerce de estabilidade e mobilidade. Então, estou mostrando ali esse teste junto com a Monique, lá dentro da certificação. Então, aqui eu explico todos os detalhes desse teste, como que você aplica, onde você posiciona a sua mão, o que você tem que ver. Isso é um grande diferencial para o personal que sabe diagnosticar se o seu aluno está conseguindo ou não realizar determinada função. Se ele tem capacidade de estabilizar articulações que precisam de estabilidade, se ele tem capacidade de movimento em articulações onde ele não tem movimento. Depois desse teste, testando isso, não adianta eu testar e identificar o que não está bom, se depois eu não tenho o quê? Uma estratégia, como vocês podem ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 9 práticas. 9 práticas dentro desse módulo, para que seu aluno vá fazendo o quê? Ele vá criando consciência e ganhando, de fato, uma estabilização lombar que traga para ele uma estabilidade verdadeira, concreta, que vá realmente prevenir as lesões ali, que vá realmente fazer com que ele performe melhor. Então, o objetivo dessa aula de hoje, que foi mais específica de lombar, mas como vocês puderam ver, muitas vezes a lombar é muito mais vítima do que vilã, mas é fundamental que você, como um personal que quer se tornar um especialista do movimento, está assistindo essa aula porque busca isso, para se diferenciar na sua profissão e poder oferecer um trabalho de qualidade verdadeira para o seu aluno, compreender esses 3 pilares. Esses 3 pilares que formam um especialista do movimento, que é dominar as técnicas de prevenção às lesões, é o primeiro pilar. O segundo pilar é identificação do que não está funcional, como a gente viu, a gente precisa saber identificar, é o segundo pilar. E o terceiro pilar é saber aplicar uma estratégia correta de exercícios que vão restaurar a função. Porque quando você sabe aplicar uma estratégia correta de exercícios que vão restaurar a função, o que a gente tem?
prevenção às lesões e performance efetiva, ganho de performance real. Então, isso é muito importante, fica claro para você, personal, que acompanha aqui o meu conteúdo. E dessa forma, eu encerro essa aula de hoje. Gratidão por você ter ficado aqui até o final, ter acompanhado. Me conta aqui nos comentários, se você puder, o que você achou dessa aula. É importante para mim ter esse feedback, tá bom? Obrigado mais uma vez e nos vemos numa próxima aula. Até lá!